Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso querido GigoCast. E hoje, como sempre, estamos aqui com o nosso host Luan. E a nossa pergunta clássica: com quem estamos, cara? Cara, mais uma vez, como eu sempre digo, é um prazer imenso receber uma pessoa dessa qualidade aqui. É meu amigo de infância, pessoa que eu admiro muito, tanto no profissional quanto no pessoal. Rony Helder Pires. Seja bem-vindo, Rony. E aí, Luan? E aí, tá? tranquilo, Rony? Como é que tá? Tudo na paz, vocês estão bem? Tudo ótimo, graças a Deus, cara. A galera conhece o Rony Pires, Rony Helder Pires, contador. Muita gente o conhece pela sua profissão. Mas como a gente costuma começar, quem é Rony? Antes de você começar com quem é Rony, esse episódio aqui maravilhoso está acontecendo graças a quem? Nossos patrocinadores. E comece com um deles que um complementa com o outro. IO, provedor de internet, a melhor internet da cidade. Eu que sou gamer, você que também é gamer, vai sentir a diferença. E exatamente. E o Hortifruti Sabor da Terra, que está aqui com a gente, novamente apoiando nosso projeto de GigoCast. Lá você encontra as melhores verduras, vegetais, frutas, tudo que você imaginar. E eu sempre digo isso, a melhor água de coco da nossa região. Tô viciado, viu? Eu também, não paro de tomar, cara. Toda hora já virou rotina. E agora a sua pergunta? Voltando à pergunta, quem é Rony Pires, cara? Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória de vida. Cara, Rony Pires. Rony Pires, hoje, contador de fato é o que me define, porque como me posiciono, é minha profissão, é aquilo que eu gosto de fazer e busco fazer com excelência. Mas antes de tudo isso, tem um ser humano ali cheio de sonhos, alguém que já vem com a trajetória aí há bastante tempo. Comecei a trabalhar na contabilidade já há mais de 5 anos, atuando na contabilidade, mas diante disso foram muitos desafios, né? Teve a parte todo o processo ali da faculdade, que não é fácil. Que não é fácil, justamente, que era aquela luta, aquela lida diária. Morar em Sátiro Dias e cursar em Alagoinhas, só quem é sabe. Viu? Justamente, então teve todo esse processo, mas tudo, eu acredito que assim, quando você tem sonho, tem propósito, aquilo ali lhe dá o combustível, né? É o que lhe move. Então, se eu fosse me definir, é uma pessoa sonhadora e que tem um propósito claro ali do que eu quero, do que eu busco e do que eu sonho. E tá realizando, graças a Deus. Graças a Deus. Passo a passo. Exatamente. Tá saindo. Cara, falando desse período de faculdade, assim, muita gente não aguenta esse baque de Alagoinhas, Sátiro Dias. Aí é muito difícil, assim, manter esse ritmo, estudar, trabalhar. Para quem não é herdeiro, principalmente, né? Com certeza. Então, assim, qual foi, velho, sua maior dificuldade, assim, da faculdade? Teve algum momento que você pensou em desistir, algo do tipo, assim? Eu costumo dizer, assim, sempre quando eu converso com as pessoas, principalmente com as pessoas que hoje estão enfrentando, minha maior dificuldade era a viagem. A faculdade, para mim, era algo tranquilo, entre aspas, assim, porque você sabe que tem aqueles desafios, a vida acadêmica, ela não é fácil. Mas a viagem, cara, era algo muito puxado. Você conciliar a rotina de trabalho, a rotina de estudo, transporte que às vezes dava um problema. E ali em cima da hora você tinha que se virar para buscar uma alternativa, porque você tinha prova. Então aquilo ali causava de fato um estresse mental assim, que foi bem puxado. Teve um momento que de fato assim, eu pensei em desistir. Mas aí eu volto para o ponto que você tocou. Quem não é herdeiro, ele tem que... Não tem opção. Tem opção, justamente. Então, assim, quando eu pensei em desistir, já era no meio do meu curso. E aí eu coloquei ali na balança e falei, cara, até agora eu já consegui. Eu vou abandonar, eu vou perder tudo que eu já fiz até agora, eu vou perder tempo, e tempo é aquilo que você não consegue recuperar. Então, eu ali coloquei a meta e falei, não, eu tenho que concluir isso aí. E, graças a Deus, deu tudo certo e hoje aí a gente está atuando na área de formação. E é um profissional top, viu, cara? Não é porque é meu amigo, não, mas todo mundo escuta aqui, pô, da cidade. E a gente fica feliz com isso, né, velho? Graças a Deus. Agora sim, cara, faculdade não é todo mundo que escolhe trabalhar com contabilidade. Então não é uma área muito, como que eu posso dizer, muito sedutora para as pessoas não costumam ter essa adesão a hoje eu quero ser contador. Como que entrou na tua vida essa vontade de trabalhar nessa área? Assim, não foi algo que... meu sonho era ser contador. Não vou aqui dizer que sempre foi algo que eu sonhava. Mas diante ali, do que eu tinha de oportunidade, eu comecei a trabalhar no setor público, voltado à área de contratos, e ali fui tendo contato com balanço patrimonial, com documentação de empresa, e aquilo foi me gerando curiosidade.
Diante disso, surgiu uma oportunidade de uma bolsa e eu vi aquilo ali como, de fato, uma oportunidade de vida. Eu falei, cara, eu tenho essa opção aqui e eu posso conquistar algo através disso. Então, eu iniciei o curso, não sabia, assim, muita coisa sobre o curso, não tinha atuado antes, só tinha esse contato inicial, com alguns documentos que são da área contábil ali, e iniciei o curso e durante o curso, sim. Aí, durante o curso, eu fui vendo o universo que, de fato, é a contabilidade. Eu acho que hoje as pessoas ainda não têm, assim, o conhecimento do quão grande é a área contábil. Então, durante o curso, eu fui ali gostando e me aperfeiçoando, e chegou uma hora que eu disse, não, já dediquei tanto tempo da minha vida a isso, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, isso aqui tem que ser meu meio de vida mesmo. E hoje você está satisfeito, cara, com a profissão, assim, você se encontrou? Sim, eu estou satisfeito. Eu tenho uma coisa pessoal que eu sempre quero mais. Acho que, assim, quero ser um profissional melhor, quero entregar melhores resultados, quero crescer, porque a gente pode melhorar a cada dia. Mas hoje eu sou uma pessoa que eu posso dizer, eu sou um contador e sou realizado com minha profissão. Eu acredito que eu ajudo pessoas, que eu ajudo empresas, então, para mim é bem importante. E ouvir isso com segurança, assim, é importante. Com certeza. Passa mais. E como aconteceu com ele, porque tem gente que a pessoa escolhe o emprego, escolhe a profissão. Sonha desde criança, eu quero trabalhar como engenheiro civil, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser médico. Você escolhe a profissão. Tem casos que a profissão escolhe a pessoa, que foi o seu caso. É verdade. A vida levou ele até a contabilidade. Ele se identificou e tá aí até hoje, graças a Deus. Faz super sentido. Foram surgindo situações e essas situações foram me colocando dentro desse caminho. E eu sempre busquei na minha vida, assim, o que eu me proponho a fazer bem. Então, que foi me colocando naquele caminho ali, quando eu percebi já estava, e aí é aquilo, fazer bem feito, porque é a sua imagem, né? Que vai estar ligada também dentro da sua área de trabalho. Com certeza. Ô, Rony, velho, assim, nesse período de luta que a gente acabou de falar, de faculdade, viagem, as dificuldades de trabalhar, cansaço físico e mental, tá? O quanto a família, cara, é importante nessa fase da vida da gente? Eu diria que 100%. Porque, por exemplo, quando eu pensei em desistir, meus pais, eles foram fundamentais para chegar e perceber que eu estava ali triste, que eu estava preocupado, e perguntar o que é que está acontecendo, por quê, e aí entender e dar aquele apoio, dizer, não, você consegue, você tem potencial, e aquilo ali vai dando um combustível. Você está ali desanimado, a bateria está esgotada, e é um carregador turbo, né? Vem uma carga ali, e assim, além do mais, você vê a possibilidade de dar orgulhos aos seus pais. Então, você fala, não, assim, é um objetivo que é meu, mas através disso também eu posso deixar pessoas que eu amo realizadas. Então, a família dá o suporte, dá a base, a estrutura. É, assim, algo que de fato soma muito e agrega demais, com certeza. Show de bola. E assim, cara, geralmente as pessoas, pelo menos quem não é muito do ramo empresarial, não trabalha com servidoria pública, não entende muito o que é a contabilidade. Então, qual que é o papel de um contador? Qual que é a tua função? Eu chego, entro em contato com você, Rony, eu quero que você me auxilie. Geralmente, o que é que você faz para essas empresas e pessoas? Eu vou começar respondendo a sua pergunta de um jeito um pouco diferente. Eu vou dizer o que não é a contabilidade. Perfeito. Vamos lá. A contabilidade não é matemática. É o primeiro, assim, mito da contabilidade. Você não tem que ser bom em matemática para ser um bom contador. Para você ter ideia, hoje eu não faço cálculos, né? A função do contador ali, eu atuo com o meu foco na área tributária, então é interpretar leis. É o que eu busco, que eu me dedico. Então é ler o tempo todo. O tempo todo você tem muito campo de leitura, muito campo de estudo. Você tem que estar se atualizando, porque o arcabouço fiscal, a quantidade de leis que existem na área tributária no Brasil é imenso. Então, o contador, ele não é um matemático, assim, tem que ter essa diferenciação. Mas respondendo agora diretamente a sua pergunta, você chega para mim, tem dois perfis de empreendedores que geralmente chegam. Aqueles que já começaram a empreender e ali no meio do processo ele percebeu por algum motivo que ele precisa de um contador, seja que ele teve uma autuação fiscal, seja que ocorreu um BO, digamos. E aí ele já chega com uma situação, que aí o que a gente vai fazer? Uma análise da empresa, da situação, qual é o momento que ele está, fazer um diagnóstico e
passar para ele. Sua empresa está nesse momento, você tem essa situação específica, por exemplo, você tem um problema fiscal aqui com a Receita ou com a Secretaria da Fazenda, e mostrar para ele qual é a solução e agir, que é solucionar, trazer a regularidade fiscal para a empresa dele, para que ele possa continuar atuando, empreendendo normalmente. Já o segundo perfil, aquele profissional que, o empreendedor, na verdade, que digamos assim, fez um planejamento um pouco maior. Então, antes de ele abrir a empresa, ele procura o contador. Esse é o perfil ideal. Por quê? Porque aí você vai entender o que de fato você vai enfrentar no dia a dia, no seu dia a dia empresarial. Por exemplo, você quer abrir uma empresa, você vai entender qual é a carga tributária que sua empresa vai pagar, quais as obrigações que você tem, o que é que você tem que fazer no seu dia a dia. Você tem que emitir nota fiscal, você tem que ter o controle financeiro da sua empresa, separar as suas contas pessoa física das contas pessoa jurídica. Então, o contador ele vai te dar todo esse conhecimento que você precisa e, claro, ele vai atuar com você lado a lado. Porque diariamente você vai ter dúvidas, vão surgir situações novas. Então, o ideal é sempre que o empreendedor consulte o contador dele antes de tomar a decisão, porque aí o contador ele atua como um parceiro de fato. Porque muitas vezes, depois que você toma a decisão e traz, a gente não tem como trabalhar mais no planejamento, e sim na solução. Remédio, na correção. Justamente, só na correção, e às vezes isso pode também sair mais caro. Geralmente sai, né? Geralmente sai. Perfeito, cara. Interessante, Rony. Tô falando aí de seu foco em direito tributário, eu acho uma das disciplinas mais complexas. Sim. Que tem no direito, né? Queira ou não, a gente no direito acaba pegando, acho que três disciplinas do tributário. Como tu enxerga, cara, assim, o andar da carruagem fiscal no Brasil, assim? A parte fiscal no Brasil, cara, ela é complexa. Ela é muito complexa. Por isso, até no tópico anterior, a gente conversando aqui, o planejamento é fundamental. Porque, para você ter ideia, se você vende um copo, é uma tributação. Mas se você vende outro item, já vai ser outra tributação. Se você presta o serviço, é um tipo de tributação, um tipo de obrigação que você vai ter que cumprir. Então, assim, de fato, é muito complexo. Hoje, qualquer pessoa que vai buscar empreender, o que eu recomendo, de fato, é procurar um profissional contábil antes de abrir o CNPJ, quando estiver no processo de ideia mesmo. Porque, assim, quando você vai abrir uma empresa, não é do nada. Você não está aqui hoje e com 2 minutos você já começa a vender, né? Você pensa, cara... Tem toda uma análise, né? Tem toda uma análise. Mesmo que você não faça isso mapeado, escrito, mas na sua cabeça você está ali, planejando. Então, nesse momento, você já tem que entender toda essa parte fiscal. Por que eu dou enfoque tão na parte fiscal? Porque ela é cara. Se você falhar, as multas são pesadas, as atuações fiscais são pesadas. Então, assim, pode ser que já no início da sua empresa, você já tenha um prejuízo ali, um custo tributário muito grande que você poderia ter evitado. Então, em resumo, planejamento é a chave. É você conversar com o profissional para você entender o que você quer fazer, o profissional também entender o que você quer fazer e poder te dar o melhor direcionamento, porque não é simples. Não é simples. Hoje o cenário tributário no nosso país, ele é de fato complexo. E assim, eu pensei também no sentido do seguinte, que outros países têm uma legislação tributária que é mais simples até de compreender, para um cidadão comum que não é da área. Sim. Tem países que eu vi algumas mudanças no Paraguai, por exemplo, que tem diminuído muito a complexidade do empreendedor, para o empreendedor. Tu acha que a perspectiva para a gente aqui no Brasil é de descomplicar um pouco? Se mantém ou piora? Vamos lá. Eu tenho o seguinte pensamento. A gente está próximo aqui, na verdade já iniciou o processo da reforma tributária. Sim. Acredito que vocês também tenham acompanhado, porque é algo que é sempre noticiado. A reforma ela vem com essa proposta de trazer uma simplificação.
Mas o problema é que, conhecendo o Brasil como eu conheço e o que a gente tem hoje, eu acredito, mas isso aqui, vou deixar bem claro que é uma opinião minha com a vivência profissional que eu já tive até o momento. Eu acho que no meio desse caminho eles vão conseguir complicar um pouco mais, mas a ideia, por exemplo, da reforma é trazer uma simplificação no processo tributário, porque hoje, por exemplo, a gente tem impostos que são municipais, impostos estaduais, impostos federais. Só que a gente tem diversos municípios, diversos estados e a União. Então imagina, você está aqui no município X, é uma forma de tributação. Você vai para o município Y, outra forma. Você está no estado A, é uma forma de tributação. Você vai para o estado B, é outra forma de tributação de obrigações acessórias, que são as declarações que você tem que entregar. Cada município tem uma forma também, por exemplo, para emitir nota. Cada município tem um portal. Imagina para o empreendedor, para o profissional contábil, quanto é complexo isso. A ideia da reforma, vou trazer exemplos simples aqui, é ter um portal, por exemplo, de nota fiscal de serviço único, um portal nacional. Então, todos os empreendedores que prestam serviços, porque serviço, ele é campo de incidência do ISS, que é um imposto municipal. Então, todos os empreendedores que prestam serviços, eles vão emitir em um portal único. Essa é uma das propostas, uma proposta bacana, porque você, de fato, traz uma simplificação. Você vai unificar alguns impostos, as contribuições, por exemplo, PIS e COFINS, elas serão unificadas, então vão se tornar um imposto só. E o ICMS e o ISS também a proposta que seja unificada. Então, a ideia, na teoria, é que simplifique. Eu torço muito para isso, porque, de fato, o que a gente chama hoje de custo Brasil, ele é muito pesado, porque uma empresa, seja de pequeno porte ou seja de grande porte, ele gasta muito, tanto pagando impostos, quanto para manter o que a gente chama de compliance fiscal, que é para manter uma regularidade. Ali o computador, o sistema para emissão de nota fiscal, controle de estoque. Então isso é muito, de fato, complexo. No Brasil hoje eu torço que com a reforma melhore. É verdade, como você falou, só de unificar o sistema, eu acho que já é uma bela mão na roda, como diz popularmente, né? Sim, sim, com certeza. Você traz padronização, por exemplo, que hoje não tem. Pra você ter uma ideia, o profissional contábil hoje, os escritórios de contabilidade, hoje a gente trabalha com sistemas que fazem importação de arquivos, porque assim, você vê uma nota fiscal, eu vou trazer um exemplo da nota de compra, aquele papel que você pega ali, todo mundo conhece aquilo como uma nota fiscal, né? Mas para o profissional contábil aquilo ali não é uma nota fiscal, aquilo ali é uma DANF, ela é só um espelho. O que é uma nota fiscal é um arquivo no formato XML, que esse formato é o que permite a gente fazer importações no sistema. O sistema vai ler a estrutura daquele arquivo, colocar ali e trazer as informações tributárias, as classificações fiscais e gerenciais. Mas quando você imagina cada município com um portal e com um padrão de XML desse, imagina o quão difícil é para o sistema se adaptarem a ter o padrão de leitura de todos esses arquivos. E isso também encarece a operação. Então, assim, no final, a busca por essa simplificação, ela é importante, porque não é que vai deixar de pagar imposto. Não, ninguém espere isso aí. Mas vai melhorar, a ideia é que se melhore os processos, que fiquem mais uniformes, que fiquem mais, as pessoas consigam compreender melhor o que elas estão pagando, o que elas estão recolhendo enquanto tributos. Eu percebo que existe essa dificuldade, às vezes, até de um profissional explicar uma situação para o cliente. Então, às vezes até eu sinto isso em diversas profissões, inclusive. Nesse caso aqui de contábil, então, meu Deus, velho. Às vezes eu acho que você perde até um pouco a paciência tentando. Não é fácil. Assim, o que a gente tenta, eu enquanto profissional, o que eu tento é trazer a linguagem o mais simplificada possível. Porque assim, não adianta eu ir falar com um empreendedor a linguagem técnica. Não adianta. Falar de XML, de CST, de CFOP, que são coisas que aí já cabe a mim resolver enquanto profissional contábil. O que é que eu tenho que falar? Os caminhos que ele tem que seguir para que toda essa padronização esteja correta. Mas assim, tem momentos que não tem como, que eu tenho que falar um conteúdo técnico de uma forma que a pessoa consiga compreender. Mas é complexo, é um cenário que de fato assim, você tem muita complexidade, então o empreendedor ele também tem que estar disposto a saber que ele vai ter que quebrar a cabeça um pouquinho até para melhorar
o dia a dia da empresa dele, a performance da empresa dele como um todo. E essa complexidade é muito importante porque, assim, na maioria dos casos, você vê que até para o contador, ele tem muitas atribuições para poder fazer no dia a dia. Agora, imagine para a mente do empreendedor absorver tudo isso. Por isso que é importante buscar um profissional para isso. Tem modalidades, por exemplo, como o MEI, que muitas vezes atrapalha no MEI, de questão de declarar imposto de renda e tudo mais. E é uma coisa que, na teoria, seria simples. Agora, imagina a pessoa que vai para uma empresa, um ME, ou então sobe o Porsche, e já complica ainda mais a situação. Entende? Então, assim... Cara, o que você... Uma situação, pessoal, entender a magnitude do quanto é prejudicial você atrasar, você ter um processo de tributação de impostos de renda mal feito. Tem algum exemplo que tu pode dar, sem citar nomes, de um cliente que chegou lá e não sabia e estava devendo para a Receita um valor estratosférico? Sim, sim. A gente vive isso, tanto na pessoa física, com imposto de renda, quanto nos MEIs. Vou trazer um exemplo aqui de MEI. Por exemplo, por quê? Porque MEI, a ideia do MEI, ela é sensacional. É o quê? É formalizar diversas pessoas que atuavam ali, que tinham seus empreendimentos no campo informal. Você trazia uma formalização para essas pessoas recolhiam para a Previdência. Além do mais, poderiam ter uma conta pessoa jurídica, organizar ali sua empresa, e seria o passo inicial. O MEI, sempre que eu vou conversar com eles, eu tento explicar que MEI é transição. Não queira ser MEI a vida toda. Por quê? Quando você vai estar limitando o seu crescimento. As pessoas, muitas vezes, têm um MEI e têm medo de crescer. Eu vou ultrapassar o limite. O ideal é que você ultrapasse, filho. Ultrapasse o limite. Eu quero que você ultrapasse. Sabe, Rony? Porque você é sua cliente ou seu cliente? Não. Porque você vai estar crescendo. O MEI foi criado para isso. Só que o jeitinho brasileiro, também, muitas vezes, a gente tem de um lado... toda a complexidade do governo, as questões tributárias que a gente já citou aqui, mas também o jeitinho brasileiro é a galera ir colocando para frente, empurrando, e isso aí é muito prejudicial, porque hoje a quantidade de pessoas que têm débitos tributários através do MEI, cara, é imenso, é um absurdo assim. Por quê? O que acontece com o MEI? Você faz a abertura do MEI, aquele CNPJ está lá ativo, parei de faturar ou não estou movimentando, aquele débito todo mês está gerando. Independente, porque eu não estou vendendo, o governo não vai me cobrar. Não, todo mês você está ali, gerando. E o mais, cada vez que passa de um ano para outro, o MEI atualiza o valor, porque ele é 5% sobre o salário mínimo vigente, a taxa que o MEI paga, o DAS mensal. Então, muitas vezes, tem pessoas, para você ter uma ideia, que descobrem em algum momento que tinha um MEI. Tipo assim, ele abriu o MEI. É tão simples que a pessoa esqueceu. Tipo, em algum momento ele foi prestar um serviço. Precisa do que emite a nota, precisa do CNPJ. O cara foi lá, abriu o CNPJ, abriu o MEI, emitiu a nota, parou aquela prestação de serviço e ele deixou lá. Aí quando passam 3, 4, 5 anos, ele recebe às vezes a cobrança, ou ele vai fazer algum processo e está com o nome ali com a inscrição no CADIM, que é um cadastro da Receita, de cobrança da Receita. E aí ele vem... Eu não sei se eu tenho o CNPJ, então você imagina. E aí, quando você vai fazer o levantamento de débitos, no mínimo você vai ter ali 5 anos para trás de cobrança de débito. Então, imagina o montante atualizado com os juros e com as multas, o quão custoso não vai ser. Então, assim, o MEI é bacana, eu acho sensacional. Como eu disse, é um processo de transição, mas é um CNPJ. E toda vez que você envolve o CNPJ, não é brincadeira. É assim, é sério, tem obrigações. Por mais que seja simplificado, você vai ter que entender que você também tem obrigações ali. Você tem que cumprir a sua parte para evitar problemas futuros. Mas hoje, assim, o MEI é o que eu mais vejo ter esse problema de débitos tributários, porque muita gente, de fato, não deu a devida importância. Quando você abre uma microempresa, seu senso, o que eu percebo é que assim, o seu senso de alerta, ele fica ativado. Você sabe que você tem aquelas obrigações. E muita gente, quando abriu o MEI, simplesmente deixou ali de lado, abandonado. Confunde o simplificado com sem importância, né? Justamente, confunde com sem importância. Ô, Rony, eu percebo assim que você, para quem não sabe, galera, Rony é bem atuante nas redes sociais. Vamos deixar suas redes sociais aqui na descrição. E quais as dúvidas que mais chegam para você através das redes sociais? As dúvidas que mais chegam é sobre MEI. É impressionante. Porque é a grande massa da região, né? Justamente, a grande massa da região, e pelo fato de que em um momento parece que todo mundo quis abrir um MEI. Então, assim,
sobre débitos do MEI, quais as formas de resolver as pendências fiscais do mês. Hoje a gente tem formas, tem os parcelamentos, você tem que entender se o empreendedor ele vai continuar com aquela atividade ou não, e assim a transformação. A transformação é algo que nas redes sociais o pessoal traz muito dúvidas, e eu trabalho também muito esse tema, porque eu acho que ele é muito importante. A transformação é de fato um momento de transição, você está mudando de nível. Você está indo para um nível superior. Sua empresa também está indo para um nível superior. Mas, atrelado a isso, você também vai ter obrigações superiores. Elas vão estar ali relacionadas. Então, o momento de transição, de transformação de MEI para ME, eu achei ele super importante. Eu acredito que assim, o empreendedor ele deveria comemorar esse momento. Por mais que vá trazer custos, mas também a receita está aumentando. Você só transforma porque você está tendo faturamento. Sim. Tipo assim, você não vai estar... O limite hoje do MEI é 81 mil. Por ano. Por ano, justamente. Você pode faturar até 81 mil no ano. Uma dúvida muito importante, um tema vai levando a outro. Ela é proporcional à data de abertura do CNPJ. Muita gente acabou tendo o MEI desenquadrado por conta disso. Por exemplo, se abre o MEI em junho, não é 81 mil para aquele ano. É só metade. Ela é proporcional à data da abertura do seu CNPJ. A partir do segundo ano, aí é o ano completo, 81 mil no ano. Então, se você não está faturando acima disso, geralmente você tem outras situações que podem levar ao desenquadramento. Mas, geralmente, num cenário normal, que a gente vê no dia a dia, a pessoa procura desenquadrar quando, de fato, ela já vê que vai ultrapassar esse limite. Então, é um momento bacana. Sua empresa está dando certo. Você está naquele passo inicial, naquele momento em que você estava, digamos, engatinhando, e agora você vai andar e daqui a pouco você vai correr. É a ideia. E se brincar, vai até voar. Justamente, vai até voar. Rony, só para ficar mais claro, essa questão do proporcional. Você começou ali no primeiro ano, vamos supor que em junho. Sim. Aí você não pode utilizar aquele limite anual inteiro dos 81 mil. É proporcional ao restante do ano que falta. Isso, justamente. Isso? Você vai pegar... Por exemplo, você abriu um CNPJ no mês 10. Certo. Você vai contar o mês 10, 11 e 12. É proporcional. Então, qual é a conta simples que a gente faz? Pega 81 mil, divide por 12, vai dar 6.750 e você multiplica pelos meses da data de abertura. Isso para o primeiro ano. Se você abrir em janeiro, normal. Agora, a partir de fevereiro, você vai ter que fazer essa conta. E isso foi um ponto que muitos MEIs acabaram sendo desenquadrados. A pessoa abriu em junho e aí faturou 81 mil. E aí quebrou. E aí a Receita foi lá e desenquadrou. Então tem que ter essa atenção. Outra atenção também é atividades vedadas. O MEI ele tem uma lista de atividades que são permitidas ele atuar como MEI. Então, se você colocar uma atividade vedada, o seu MEI é desenquadrado. E o problema que muitas vezes acontece é desenquadrado e a pessoa não percebe. Então ela passa ali, continua daqui a 6 meses, um ano, que ela vai perceber que aquele MEI está desenquadrado, ela tem que retroagir a data que foi desenquadrada e voltar calculando todos os impostos. E se a pessoa entendeu que é atividade vedada? Atividade vedada é uma atividade que ela não é permitida na lista de MEI. Por exemplo, o MEI ele vai ter lá uma tabela que diz tudo o que você pode fazer sendo no MEI. Eu posso comercializar tal produto, posso prestar tal serviço, mas tem alguns serviços específicos, por exemplo, personal trainers, eles não podem ser MEI, dentistas, meu caso, prestação de serviços de marketing, agência de marketing. Isso, agência de marketing também não pode ser MEI. Geralmente os serviços que são de características intelectuais, eles não podem ser MEI. E algumas comercializações também, elas entram num rol ali de atividades vedadas que não são permitidas para o MEI. Então é essa atenção que você tem que ter. Eu, hoje, recomendo que mesmo na condição de MEI, você tenha um profissional do seu lado, um contador. Por quê? Porque ele vai te dar essas orientações. Ele vai te acompanhando ali, o passo a passo, monitorando até o seu crescimento e te dando o ponto crucial quando você for fazer, quando for necessário você fazer a transformação, a transição de MEI para ME. Então, mesmo na condição de MEI, é interessante você ter um profissional, um contador ali, que você converse com ele, que você tire suas dúvidas, porque é um CNPJ. Você vai ter diversas obrigações ali, não é brincadeira não. Interessante, cara. É muito bem esclarecedor isso aí. É uma aula aqui pra mim. Não, eu falo muito sobre MEI, se as pessoas forem nas minhas redes sociais, no TikTok mesmo, eu estou fazendo uma campanha de 30 dias de conteúdo de MEI.
todo dia um vídeo sobre MEI, Massa. vídeos curtos, porque assim, eu percebo que o MEI, ele falta muita instrução. A galera simplesmente abriu muito MEI e não buscou entender a complexidade que há. É simples, é fácil de abrir, é legal, mas você tem obrigações. Por exemplo, eu tenho que trazer temas técnicos um pouquinho aqui só para entender. Se você é um MEI, comercializa esse copo aqui, aí daí você compra ele fora do estado, tem um imposto que incide ali, que é uma diferença que a gente chama de ICMS, antecipação parcial, que é a diferença entre o estado que está vendendo e o estado que vai receber aquele produto. E muitas vezes a pessoa comercializa, compra fora do estado, não sabe disso, daqui a pouco chega a cobrança da Cefaz, uma coisa que a pessoa nem sabia. Então, assim, mesmo sendo um MEI, converse com o contador, porque são muitas nuances, você tem muitas particularidades de acordo com a atividade, a forma como você está exercendo. E aí é para que você possa ir crescendo com tranquilidade. Assim, 100% tranquilidade é impossível. Quem empreende é risco. Sabe, justamente, empreender é risco, empreender é resolver problemas e é saber que tem que ser muito dinâmico. Todo dia vão ser situações diferentes. Você tem que se reinventar todos os dias, mas você também não vai fazer isso sem planejamento. Como dizem, a torta e a direita. Você tem que fazer isso, tem que ter uma metodologia, um planejamento, você tem que ter metas. Então, o profissional contábil, ele deve ajudar, mas assim, tem que partir também, tem que ser uma via de mão dupla, né? O empreendedor também tem que entender as obrigações que ele possui ali. Show de bola. E eu acho que essa questão do MEI acontece muito porque na informalidade preza essa conversa de que você pode abrir MEI, você paga ali uma taxa de R$30 por mês e você se aposenta. Então tá contribuindo ali para a sua aposentadoria. Isso, eu escuto bastante isso. Muita gente abre o MEI por conta disso. Eu sou uma cabeleireira, eu quero me aposentar, eu não quero ter pressa de abrir um estúdio e escalar. Agora eu vou abrir o MEI aqui porque eu tô garantindo meu INSS aqui, minha aposentadoria. Então isso predomina bastante. Sim, com certeza. Assim, foram vários fatores que levaram muitas pessoas para abrirem um MEI. Por exemplo, essa questão previdenciária. Às vezes, não é vantajoso, por exemplo, você abrir o MEI só para esse intuito, entendeu? Então, assim, por que você deve conversar com o contador antes de tomar a decisão? Porque depois que você toma, isso, assim, você pode até reverter em alguns casos, mas em alguns casos você não consegue reverter, ou para reverter você tem que pagar multa, já vai ter ali autuação fiscal, então já vai ser bem mais complexo. Então, antes de tomar qualquer decisão, independente do porte empresarial que você vai ter, o que você almeja ter, você tem que conversar com o contador, você tem que entender a complexidade, você tem que entender onde você vai estar e as regras daquele jogo. E só para entender, reverter como assim? No caso, em quais situações que não é proveitoso abrir o MEI focando na aposentadoria no futuro? Por exemplo, a pessoa que ela já tem algum tempo de contribuição ali como produtor rural, daí ela abre um MEI, já há um conflito, porque um MEI você já vai se enquadrar como um empresário e não como um produtor rural. Então você tem algumas particularidades que você tem que observar antes de tomar a decisão. Então se você vai abrir um MEI só com um intuito previdenciário, você procura um profissional antes, vai conversar com ele, que aí ele vai te orientar qual é a melhor. Caso a caso, né? Justamente, caso a caso, cada situação que você vai ter ali. Rapaz, a Receita Federal, ela já notifica cobrando, né, velho? O pessoal fica na esperança de receber a notificação avisando. Eu acho que muita gente fica nessa viagem de tipo, acho que eu não tô devendo nada não. Acho que não tô devendo nada não. É isso mesmo. Quando chega o problema, aí agora e geralmente atrás do contador, né? O pessoal saber como é que fosse essa notificação da Receita. Vamos lá. Pra quem não sabe. Vamos até tocar num ponto, sua pergunta foi bem interessante. Pera aí, só porque tem gente que recebe e não sabe que recebeu. Justamente. E tem gente que recebe e não recebeu. Como foi isso, Rony? Recebe e não recebeu. Chegou uma mensagem no seu WhatsApp. Tu paga aqui essa guia de imposto porque você fez algo errado no seu imposto de renda e você tem que pagar em 24 horas, senão seu CPF não vai ser nem bloqueado não, vai sumir. Aí a pessoa fica agoniada, paga, aí depois liga, Rony, eu paguei aqui um boleto da Receita porque meu CPF ia ser bloqueado. Falei, certo, mas como foi que tu fez recebeu esse boleto? Não, eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Falei, não, infelizmente você não recebeu, isso é um golpe. Vamos lá, a Receita, até o momento, ela não te notifica pelo WhatsApp,
ele nem te notifica por e-mail. Então, vocês aí, se receberem uma cobrança via WhatsApp ou via e-mail, mande para um profissional que ele vai consultar certinho. Geralmente é golpe, mas mande para um profissional para ele validar aquilo ali. Hoje a Receita ela tem os canais oficiais. Ela tem. Hoje todo mundo, eu acredito que vocês conheçam a Conta Gov. Sim. Ela é uma conta um portal que ela unifica diversos serviços da Receita. Na verdade, a ideia é que ela unifique todos os serviços da Receita. Então você tem o portal Gov, que a Receita tem um DTE, que é um domicílio tributário eletrônico, que ela comunica a pessoa pela ali, ou via Correios. Ela vai te mandar uma carta com a intimação, e a partir daí você pode ir presencialmente, que é bem raro hoje, e pode virtualmente, através desse portal, consultar o que a Receita está cobrando de ti. Então, assim, se receber um WhatsApp, e-mail, geralmente vai ser golpe, mas procura um profissional, mostra para ele, procura um profissional antes de pagar, viu? Não paga para depois se procurar, não, que aí não tem como fazer. Vamos solicitar restituição. Ô, irmão, restituição de golpe não vai rolar. Entendeu? Então você procura um profissional. E se você recebeu através do correio uma carta da Receita com alguma notificação de cobrança, aí você vai procurar o contador vai te pedir, geralmente, o seu acesso da senha do Gov, para ele poder fazer essa verificação nos portais oficiais da Receita. Aí eu entrei em outro ponto, a senha do Gov. Cara, que o profissional contábil, na verdade não só o profissional contábil, todos os profissionais que utilizam as plataformas do governo têm sofrido com senha do Gov, não está escrito. Por quê? Porque a senha do Gov ela é importante. Você fez sua senha, guarde ela bonitinha, porque assim, tudo que você precisar do governo, você vai ter que utilizar aquela senha, porque hoje os portais eles são unificados e aquela senha é uma senha padrão. Então, às vezes, você ativa uma verificação de duas etapas. Já perde o celular, irmão, isso é uma complexidade. Aí você tem algumas alternativas. Por exemplo, o certificado digital, que é uma assinatura digital, onde você faz uma validação junto a empresas que são credenciadas pela Receita Federal para garantir aquela assinatura jurídica sua, só que aí também já vai ter um custo envolvido. Então, a senha do Gov é sempre o que a gente recomenda a pessoa guardar, manter ali ela nível ouro, que aí permite que numa notificação dessa, de forma rápida, você consegue acessar o portal, ver o que se trata a cobrança, e aí a partir dali fazer o diagnóstico e buscar a solução do problema. Referente também à sua pergunta, Luan, hoje a Receita ela trabalha de duas formas. Elas têm as malhas de cruzamento, que ela atua muito dessa forma. Por causa dos MEIs, já é cobrança de débito. Por quê? Porque o débito é gerado automático. Quando você já é imposto de renda, um exemplo, você não declarou o seu imposto de renda. O que a Receita faz? Não é uma pessoa, os próprios sistemas automáticos da Receita hoje. Ela cruza sua fonte pagadora, ou seja, onde você trabalha, a empresa que você trabalha, ela foi lá e declarou. Luan, falou para a Receita, eu paguei a Luan R$35 mil no ano X. Amém. Aí Luan foi lá, na declaração dele, disse, não quero pagar, só paguei 15. Simplesmente, cara, só faz o cruzamento da informação, isso é automático. Pra você ter ideia, geralmente são 24 horas. Faz o cruzamento, oi Luan, cadê os 20 mil aqui de diferença? Aí, se foi um erro da empresa, vai comunicar a empresa vai retificar a informação, vai dar tudo certo. Geralmente não é. Aí você vai fazer essa correção da sua declaração para que evite ser autuado. Hoje ela trabalha, até que ela tem sido bem tranquila no sentido de avisar você antes. Ela lhe dá um tempo para você poder fazer a que a gente chama de retificação, que é consertar aquela informação, fazer a informação correta e pagar seu imposto bonitinho ali. Se você não pagar, aí ela pode sim fazer a autuação fiscal e ela pode colocar até 225% de multa se ela entender que houve diversos agravantes ali. Ela pode ser de 25% até 225% de multa. Então, retifique. Você paga um custo e ainda paga mais 225%. Justamente. Agora sim, esse seria o caso mais grave. Tá. Mas tem que citar porque pode ocorrer. E pra botar medo mesmo, viu? Cuidado. Procure o contador. É bom ficar esperto, porque assim, hoje eles trabalham com essas malhas antecipadas, porque essas malhas, o que acontece? Ela já joga para você a bomba. Jogou, irmão? Eu sei. Você também sabe. Eu estou lhe avisando antes. Então, isso permite que as pessoas
tem funcionado muito. Se você entrar no portal da Receita, você vai ver que a arrecadação da Receita nos últimos anos, ela foi muito maior. Por quê? Por exemplo, você tem uma empresa, ela vai lá e antes de chegar com uma multa e com 150% em cima do valor que você devia, talvez fique inviável para você pagar. E aquilo ali virasse um débito que a Receita ia perder, porque, beleza, ela sabe que você deve, mas você não tem, de fato, condições de pagar aquilo ali. Então, ela trabalha com a malha antecipada, que é te avisando que ocorreu uma situação e que você tem o direito de fazer a retificação de uma forma que você vai pagar só a diferença daquilo ali, claro que é atualizado, né, com atualização monetária, em cima daquele valor, mas isso tem funcionado muito. Aí por isso que a Receita tem atuado bastante dessa forma, porque ela percebeu que é mais vantajoso para ela, não é porque ela é boazinha não, é porque ela percebeu que é mais vantajosa ela te avisar, gerar aquilo ali, você, ó, vou resolver logo isso aqui, do que ela já chegar com um débito absurdo e você dizer, não, por esse valor aqui eu não tenho condições nenhuma e ficar aquele débito. Aí já evita a bola de neve que a pessoa diz, não, aí agora eu não tenho mesmo como e desiste. Justamente. Acaba que perde a Receita perde o que tinha. Isso é porque aquele débito ele fica inviável para a pessoa pagar e ele vai ficar ali uma execução fiscal. Esse é o método que a Receita utilizava antes. Antes ela sempre trabalhava com essa função. Ela já chegava com a autuação, com o valor, ou às vezes ela abria ali um período de fiscalização numa empresa X e já determinava o valor após o período ali. Claro que abre prazo para defesa, todas essas questões legais, mas em resumo, ela trazia aquilo ali, o valor do débito. Hoje não. Geralmente ela trabalha as malhas e essas malhas ela dá a possibilidade de você fazer retificações. Todavia, com as malhas a cobrança ficou muito mais eficiente, porque são sistemas, são supercomputadores que são chamados hoje mesmo como supercomputadores que a Receita tem, que fazem esses cruzamentos de forma automática, 24 horas por dia, fazendo cruzamento de informações. A Receita ela é muito eficiente nisso. Então, para você ter uma ideia, hoje você vai fazer uma compra, você chega aqui na Comercial Som e vai comprar essa caneca aqui. Aí Som vai emitir a nota fiscal. Essa nota fiscal, quando você dá um comando ali no seu computador, ela já vai para a base da Receita, que é o portal da nota fiscal eletrônica, aquele arquivo XML. Só imprime aqui quando a Receita dá o OK lá. Tanto que quando tem instabilidades, as notas são emitidas em contingência. Se você um dia chegar no mercado e perceber, pode sair uma nota com nome em contingência, porque está com alguma instabilidade lá. Então, assim, a comunicação é feita lá. Então, já tem lá que Som emitiu essa nota. Aí, Rony, que está comprando a caneca aqui, pega o cartão de crédito, Som, traz a máquina aí, que eu vou passar o cartão. Aí você pega aquela máquina ali, eu passo o cartão, paguei R$20 nessa caneca. Aquela máquina do cartão de crédito manda aquela informação para a Receita também, através de uma declaração que é chamada Decred. Ah, paguei no Pix. O banco vai lá. Quando eu falo Pix também é muita coisa. Deixa eu deixar claro. Mas tá bom, tá dando para acompanhar. Quando eu falo Pix, entenda-se qualquer movimentação financeira, qualquer transação financeira. Porque o pessoal, principalmente com esse reboliço que teve aí no início do ano, da taxação do Pix, que muita gente entendeu errado, não ia haver uma taxação em cima do Pix, e sim uma fiscalização, mas que já existe há muito tempo e que é ativa, continua existindo. Então, qualquer transação financeira. Inclusive, só para complementar, inclusive em fintechs, que antigamente tinha isso. Não, é só Banco do Brasil, Bradesco. Mas não, Nubank, se você transfere no Nubank e passa do limite, o Nubank obrigatoriamente tem que notificar a Receita. Justamente. E foi ultrapassado o limite. Que hoje elas são equiparadas às instituições financeiras. É o mesmo tratamento. Então, aí eu vou lá, não passei uma máquina de cartão, não. Fiz um Pix para conta jurídica aí da Comercial Som. O banco também faz essa comunicação para a Receita. Então, imagina, emitiu a nota, a informação está lá na Receita. Passei o cartão, a informação está lá na Receita. Fiz o Pix, a informação está lá na Receita. Aí Som, quando ele vai apurar o imposto dele, ele pega e fala, não, essa caneca aqui vou colocar não. Aí coloca zerada a informação dele. Mas já tem na base lá toda a informação. Então a Receita simplesmente cruza. Pô, Som, você emitiu a nota, irmão. A máquina de cartão de crédito dedurou você aqui. Disse que você vendeu esses R$20. Também tem sua movimentação financeira aqui. Cadê a sua apuração? Cadê a sua declaração? Então, ela simplesmente notifica. Ó, eu já sei. Aí, cabe a você fazer a retificação e... Rony, seguindo nessa questão, você falando da eficiência atualmente da Receita de cruzar dados, de banco de dados, tá vindo aí a questão do Drex. Sim. Eu não sei se você já está se atualizando quanto
ao que está por vir, mas como você enxerga o Drex? Que todo mundo tá se assustando e vem aquela questão de fake news junto. Sim, né? hoje a gente sofre muito com essa... É um bombardeio de informações, né? A gente recebe informações. Eu acho que até o profissional, ele tem que buscar nas fontes oficiais, mas o empreendedor, eu entendo que é complicado, porque você abre o seu Instagram, mesmo de notícia, abre um site, um universo de notícias, abre o TikTok, outro universo de notícias. Então ele acaba sendo bombardeado por muita informação que às vezes não são verdadeiras. E assim, o Drex, ele é uma ideia do governo que eu acredito que não vai ser a curto prazo, acredito que será a longo prazo, mas é buscando esse universo das criptomoedas, desse controle efetivo. Sinceramente, pelo que eu acompanho e pelo que eu vejo na minha trajetória profissional, o governo ele só tem uma ideia, de fiscalizar. A ideia dele é de fiscalizar. É claro que ele vai ter as funções sociais, a gente não vai entrar aqui nesse âmbito, mas falando no âmbito tributário, no âmbito de controle das operações, tanto financeiras quanto fiscais, a ideia do governo sempre é melhorar, trazer mais eficiência para os processos dele. O Drex, assim, se funcionar, cara, aí que você vai ver 100%, porque o rastreio dessa informação é um absurdo, desde a origem, por todo o processo, por onde aquele dinheiro percorreu, o governo vai conseguir fazer aquele rastreio. Então, assim, a sonegação vai diminuir ainda mais, porque vai ser mais uma ferramenta para o governo conseguir fiscalizar e monitorar as pessoas. Eu vejo muito nesse sentido como uma ferramenta auxiliar. Também não vou fazer aqui uma demonização, dizer, não, é um controle das pessoas. Não, o governo está fazendo o papel dele de fiscalizador. Cabe ao empreendedor fazer o papel dele de ter planejamentos, de entender as regras do jogo. Quando você vai empreender, você tem que entender qual é o universo que você vai estar. E não é um universo fácil, é um universo de muitas regras. Então você tem que entender, para quando você entende as regras do jogo, eu acredito que você sabe jogar melhor e vai também tomar decisões melhores. Então, o governo vai estar de um lado, buscando fiscalizar melhor, e você tem que estar de um lado se organizando melhor para que você tenha uma estrutura que permita você pagar o imposto. Hoje, assim, não tem para onde correr, cara. O imposto faz parte é inerente ao empreendimento. Então, aquilo ali tem que estar dentro da sua operação. Você vai vender algo, você tem que aprender a precificar. Você pode contratar uma empresa, se sua empresa já tiver orçamento para isso, que vai fazer a consultoria, os escritórios de contabilidade, por exemplo. Hoje eu ofereço um serviço de precificação, a pessoa vai me contratar só para fazer precificação. Mas se você ainda não consegue contratar uma consultoria, também, cara, você pode ir para o YouTube, você pode ter uma noção, claro que pode ser que você não consiga fazer 100%, mas você já vai conseguir compreender o processo, você já vai melhorar, você vai sair daquilo de botar 30% em cima do custo da mercadoria e achar que você está precificando. Quando você vai precificar, você tem que botar, o imposto tem que estar dentro do seu preço, porque diante de tudo que a gente conversou aqui, do que a gente falou, você pode optar por tentar viver fugindo disso, que é o que nenhum profissional vai lhe recomendar, porque é muito arriscado e muito custoso. Ou você pode se planejar e ter uma operação minimamente saudável que arque com os custos e as despesas que você vai ter no seu processo. Perfeito. A questão do Drex, até para fazer uma relação, quando eu trabalhava na Itacitas como jovem aprendiz, eu fiquei na certificação. A certificação é um processo onde eles são responsáveis por toda a trajetória do limão, de quando ele sai do pomar até ele ser exportado. Por quê? Porque tem questão de doença e tudo mais, para garantir que o limão é orgânico. Então você imagina, sem Drex, você vai exportar um limão, você exporta, tem a fiscalização, polícia lá para ver se tá tudo ok, se tem nada na ilegalidade, e vai para fora do país. Mas com o Drex seria basicamente a fiscalização que tem na Itacitrus. Eles acompanham quem colheu o limão, a unidade, quem colheu, em qual talhão, qual foi tudo que foi utilizado naquele talhão, quanto passou, quantos colhedores passaram, que frequência. Então é basicamente isso. Bolsa Família. Muita gente está com medo do seguinte, quem joga em tigrinho vai ser mais complicado, porque o Bolsa Família é uma renda que vem para poder assistencializar as famílias carentes. Você pegar esse dinheiro e designar direto para uma plataforma de aposta, vai ser notificado. Justamente. É uma área que eu não quero entrar, mas que eu vou pincelar aqui rapidinho. Esse tipo de controle, apesar de trazer a eficiência para
a Receita, para a Federação, ele pode também ser utilizado de formas sociais que podem não ser muito legais para a gente. Politicamente, por exemplo. Sim, sim. Podem, entendeu? E toda tecnologia, eu estou falando isso porque eu sei que alguém vai comentar falando isso. Ah, entendeu? sim, com certeza. O papo aqui é técnico, mas eu sei que essa E é uma conversa, né? Um diálogo. E toda tecnologia traz esse risco do benefício e do malefício. Justamente. Eu acho que vai depender de quem usa e o intuito que vai ser utilizado. Mas, assim, sinceramente, eu acredito que isso, se for implantado, ainda é um longo prazo, porque está num projeto piloto. Assim, a ideia é muito grandiosa. Por exemplo, até questões, por exemplo, você vai comprar um carro, eles podem vincular a transferência. Você vai poder, com o Drex, a ideia é vender um carro a som. A transferência só vai ocorrer quando o pagamento do Drex debitar na minha conta. Então, criar automática, né? Isso, criar essas vinculações. Segurança, inclusive. Justamente. Então, assim, é um projeto muito grandioso que não será também tão fácil de ser aplicado, implantado. Como tu falou, a gente é bombardeado com tanta informação que alguns meios até comunicaram que seria algo para o ano que vem, por exemplo. Tá ligado? E aí você como profissional da área já enxerga isso como algo a um prazo mais distante. Sim, com certeza. Pela complexidade. Justamente pela complexidade, porque o governo está implementando a reforma tributária. E nem o governo tem essa mão de obra suficiente para conseguir fazer tantas implementações de forma simultânea. Para você ter ideia, a reforma ela só finaliza em 2033. Ela vai começar um período de transição. Já começou agora em 2025 com as leis, a lei complementar 214, que é a lei que trata sobre toda a regulamentação da reforma. Aplicações práticas, já vão começar alguns testes agora ainda em 2025 e vai entrar um período de transição de 2026 a 2033. Então imagina, para você fazer uma reforma tributária, você mudar alguns impostos, mudar a metodologia de cobrança, o período que vai ser. Mas se você for fazer isso junto com a nova moeda, sendo que hoje as movimentações financeiras, elas em suas maioria são digitais. Então imagina para o governo controlar tudo isso e ter todo esse monitoramento. Seria complexo e inclusive ela vai provavelmente atuar nisso que tu estava falando aí. Onde você pode gastar? Exatamente. Onde você pode movimentar? Eu acredito que é tão complexo que vai chegar nesse nível. Eu também acho que vai. Principalmente com benefícios sociais. É uma das ideias que se tem ali mesmo. Perfeito. Agora, voltando para a questão da receita, uma coisa que o pessoal tem muito em mente é o seguinte: eu vou transferir aqui porque a receita não vai notificar. Coisa básica. Não, passou aqui R$500, não vai me afetar não. Mas tem erros muito simples que as pessoas cometem, principalmente aqui não é nem e-mail mais, mas quando está no e-mail, por exemplo, que é transferir dinheiro. Eu vi isso aí em vários portais de pessoas falando que acabou sendo notificado com valor muito alto porque não sabia disso. Transfere dinheiro da conta PJ para a conta CPF tranquilamente. Coisas que é totalmente errado. Tem um Prolabore para isso e tudo mais. Você pode explicar um pouquinho melhor. Justamente. Então, assim, hoje só existem duas formas de você transferir dinheiro da sua empresa para a sua conta pessoa física. A empresa é minha? Mas são personalidades jurídicas diferentes. Seu CNPJ é um, tem diversas responsabilidades. Seu CPF é outro. Prolabore é uma delas, que é o salário do sócio. Se você trabalha, atua, principalmente se você atua na empresa, já é uma recomendação da Receita que se faça a retirada de Prolabore. Aí você vai estabelecer qual é o valor que você vai retirar, aí já é uma questão muito mais gerencial. Você vai saber quanto sua empresa tem de caixa para lhe pagar mensalmente. E você vai recolher impostos sobre aquela retirada. Imposto de folha é literalmente uma folha de pagamento. Você vai ter um contra-cheque que vai ter X valor e o encargo de INSS, de imposto de renda, sobre aquela retirada. E a distribuição de lucros. Que a distribuição de lucros hoje você tem que partir da premissa que tem que ter contabilidade para que você possa distribuir lucros. Por quê? Para você saber que sua empresa tem lucro, o que é que você precisa fazer em resumo, bem resumido mesmo? Receita, que é tudo aquilo que entrou na sua empresa, menos todas as despesas. O que sobrou é lucro da sua empresa. Mas para isso, você tem que ter a contabilidade, que a gente chama de escrituração contábil, que é o que vai validar tudo isso, que aquelas despesas são despesas dedutíveis.
Por exemplo, você também não vai ter uma empresa e aí vai ali no açaí, então no açaí coloca como despesa da sua empresa, isso é sua despesa pessoal. Se você tem um veículo, esse veículo é da empresa, faz atividade da empresa, pode ser considerado. Se não, é uma despesa pessoal. Então, assim, a contabilidade, ela vai atuar nesse quesito de fazer toda essa classificação, esse acompanhamento, essa conciliação, para validar que, de fato, aquele lucro é um lucro que pode ser distribuído. Por que tem que ter bastante cuidado nessa distribuição de lucros? Porque a distribuição de lucros é isenta. Hoje, se você tem uma empresa e o lucro dela é de fato R$100.000, você vai poder transferir esses R$100.000 para sua conta física. Claro que vai cumprir alguns requisitos, algumas declarações que é onde o profissional contábil entra, que é comunicando essa transferência para a Receita Federal, para que na hora do seu imposto de renda, quando aquele valor esteja lá, a Receita já esteja ciente, que é onde a gente volta naquele ponto lá da malha anterior, a gente tem uma declaração que chama REINF, que é onde você fala para a empresa que está transferindo X valores para o sócio tal decorrente da distribuição de lucros. Mas para haver isso, tem que ter contabilidade. Para ter contabilidade, tem que o empreendedor compreender que ele não pode misturar as contas pessoais com as contas da empresa e que ele tem que ter um controle financeiro, que hoje é um tabu que o profissional da contabilidade acaba enfrentando. Por quê? A complexidade tributária fez com que o enfoque das empresas, isso eu falo no cenário de pequenas e médias empresas, claro que em grandes empresas que já possuem também uma estrutura maior, até para a tomada de decisões gerenciais, ela já tem toda essa estrutura montada. Mas nas pequenas nas pequenas empresas, a complexidade tributária fez com que toda a sua energia, muitas vezes, fosse voltada para cumprir todas as obrigações tributárias e fosse deixado de lado esse controle financeiro. E hoje não pode ser deixado de lado. Por quê? Porque as fiscalizações também têm sido muito intensivas nisso. Por exemplo, nesse exemplo que você citou, se a Receita entende e notifica que você não consegue provar que aquilo ali foi uma retirada de prolabore, na verdade, que aquilo ali, que aquela distribuição de lucros, você não teve um embasamento legal para fazer, a Receita vai considerar como uma retirada de prolabore. E qual é o problema? Você não paga o imposto. Você vai pagar o imposto sobre aquela retirada. E aí vai ser bem alto, porque ele vai vir com multas, com juros, com atualizações. Então, assim, hoje, cara, é bem interessante e uma conscientização. Se você vai empreender, poxa, Rony, eu estou começando aqui, tá difícil. Eu sei, eu vivo isso na pele, eu empreendo, eu sei o quanto é difícil empreender. E eu posso falar assim com segurança, porque eu sei o quanto a vida do empreendedor é difícil, a tomada de decisões. Cada dia ali você vai pensando o que você pode fazer, capital de giro baixo. A gente sabe essa realidade da grande parte das empresas do Brasil hoje. Mas, por exemplo, se você é um MEI, cara, você pode fazer isso num caderno. Claro que não é recomendado, mas se você só tiver essa ferramenta, faça nessa ferramenta. Se você dispõe um pouquinho ali do seu tempo, você vai para o YouTube, você aprende sobre Excel, você faz isso no Excel. Hoje, no escritório contábil, eu disponibilizo, por exemplo, o cliente não tem um software, disponibiliza uma planilha, ele vai preencher aquela planilha ali que vai dizer, esse dinheiro que saiu aqui da conta da empresa foi o pagamento ao serviço que Som prestou aqui de marketing. Som vai emitir a nota, foi o marketing que ele, um serviço de marketing que ele prestou para a minha empresa, aquela operação ali, ela está conciliada, é o que a gente chama de conciliação. Saiu R$1.000 de pagamento, um exemplo, R$1.000 para a conta de Som emitiu uma nota de R$1.000 para a minha empresa, tudo aquilo ali está registrado. No final, houve lucro, beleza, você pode distribuir. E é muito importante que os empreendedores hoje deem a devida atenção para a contabilidade de fato, e não só para a parte fiscal, porque qual é um problema que ocorre muito? Você tem uma empresa que fatura legal, mas quando você vai fazer alguma compra, um financiamento, você vai comprar um apartamento, você vai comprar um carro, seu imposto de renda não está legal. E por que não está legal? Porque você não tem renda na sua pessoa física, como eu falei. Por mais que o CNPJ seja seu, são personalidades jurídicas diferentes. Seu CPF é um, seu CNPJ é outro. Então, através da contabilidade, você pode fazer essa transferência, começar a constituir de fato seu patrimônio, tudo aquilo ali embasado de forma legal e de uma forma que você tenha segurança, que de fato aquela informação ali tá evidenciada para a Receita, que é o que ela quer, de fato. Agora não é muito louco isso, porque assim,
A gente sabe, mas sabe que o Brasil, em questão de imposto, é muito complexa a situação. Cobra demais. Isso é verdade. E pelo serviço que é oferecido, inclusive em questão de qualidade, saúde, educação, o que for, mas isso é outro assunto. Mas quando você é um empreendedor, um empresário, você tem um SLU, uma sociedade limitada unipessoal. Aí você fatura um valor. Você paga o imposto da nota fiscal. Já é um imposto que você paga. Certo? Aí, se você vai tirar um prolabore seu, você paga pela empresa, pelo CNPJ, você paga uma taxa, e você também paga a sua contribuição do INSS no saque. Só que são 3 impostos do dinheiro que você faturou. Não é muito louco isso, cara? De fato é muito pra você ver a louco. complexidade. E eu dei só um exemplo básico, pra você ver o quanto é importante o contador atuar nisso daí. Porque às vezes você não sabe, você faturou um valor, o preço de marketing. Beleza, foi um salário mínimo. Eu já pago aquela nota e já tenho um valor deduzido daquela nota, daquele imposto. Aí eu vou tirar isso daqui como prolabore. A empresa vai pagar uma parte, a empresa que é sua, e você, quando recebe o prolabore, tem que pagar o imposto de contribuição. Olha que loucura, velho. É como se literalmente você fosse funcionário nessa questão do Exato, prolabore. Até porque hoje tem um entendimento claro da receita. Porque, assim, você pode abrir uma empresa, eu posso abrir uma empresa e não prestar nenhum serviço para ela. Mas eu posso também abrir uma empresa e trabalhar diretamente para ela. Se eu trabalho diretamente para ela, há um entendimento claro da receita que você tem que ter a retirada de prolabore. Porque se você está trabalhando para ela, ela não vai ter que lhe pagar. É uma folha de pagamento. E assim, é muito louco. De fato, é complexo. E não vou dizer, é injusto. Assim, a carga tributária ela é alta. Mas, cara, são as regras do jogo. A gente tem que atuar conforme elas. Então a gente tem que se adequar para fazer planejamentos para que ela diminua o máximo possível da forma legal. E hoje tem as formas de a gente fazer planejamentos tributários para buscar essa diminuição. Mas ela tem que partir também do empreendedor, fazer a parte dele. Empreendedores, conversem com os contadores, porque eles vão te ajudar. E assim, é um fato, porque às vezes você está só fazendo retirada de prolabore, sendo que você pode fazer distribuição de lucro. Mas aí você não faz a sua conciliação financeira. Você dificulta todo o trabalho do contador. Ou então você gera um prejuízo para a sua empresa. E aí você não consegue fazer distribuição de lucros. Então, assim, essa parte contábil, hoje, as empresas elas têm que dar bastante atenção, independente do tamanho, independente do porte. Você pode fazer isso num caderno, você pode fazer isso numa planilha do Excel. Você tem hoje softwares que até no celular você consegue, são mobiles, né? Você consegue no celular fazer esse controle, que não são assim um investimento tão alto pelo que ele vai te gerar, principalmente a nível de informação, para você tomar decisões. Imagina, você tem uma empresa e ali você vai movimentando, que né, você até citou no momento anterior, aquela loucura do empreendedor, que a gente sabe, é loucura, compra, vende, funcionário, aquela correria. Mas aí você vai fazendo as coisas no automático. Você não tem um relatório para saber quanto sua empresa vendeu, quanto sua empresa pagou de folha, quanto sua empresa pagou aos fornecedores. Cara, você vai estar no mar, literalmente, à deriva. Hoje, se você empreende, eu gosto de enfatizar aqui, independente do porte, porque muitas vezes a pessoa começa uma empresa e ela mesmo diminui o sonho dela. Cara, quando você vai empreender, você tem que entender que ali é seu sonho, você tem que dispor energia sobre aquilo, você tem que ir o máximo que você puder. Então, quando eu chegar em tal limite eu faço isso, ou quando eu chegar em tal nível eu faço isso, ou não, isso é só para empresa grande. Muitas vezes eu vou conversar uma coisa com um empreendedor, ele, não, isso aí é para empresas grandes. Eu falei, irmão, sua empresa é seu sonho, velho, sua energia que você está colocando ali. Então, ela é grande para você. Talvez ela num panorama geral ainda não seja grande ali dentro de um cenário de uma grande empresa, mas para você que está realizando seu sonho, sua energia, seu foco, que você acorda, final de semana você está pensando como é que eu posso melhorar, aquilo ali é tudo para você. Hoje eu empreendo e é praticamente 24 horas, cara, pensando o que é que eu posso melhorar, como é que eu posso atender melhor o meu cliente, como é que eu posso dar um feedback legal a ele, como é que eu posso não só mandar guias para ele, entendeu? Então, assim, você tem que pensar isso. Então, você pode ter um software e te ajudar. Se você empreende hoje e você não sabe quanto você vendeu, pergunta só, você tem um comércio, pergunta só qual foi o seu faturamento dos últimos 3 meses, você não sabe, cara, eu sinto lhe dizer, você está numa situação preocupante, porque você não sabe, por exemplo,
quais são os seus meses de maior de faturamento. Isso pode impactar bastante. Vamos dizer que você tem ali de janeiro a dezembro. E aí, janeiro, fevereiro e março, você vende muito. Nos próximos 3 meses, você vende pouco. Olha as estratégias que você pode ter. Você pode ter maior estoque de produto nesses 3 meses. Porque se você já vende bastante com o estoque que você tem atual. Imagine se seu portfólio de produtos for maior. A tendência é que você venda mais, porque você vai ter mais coisas para oferecer aos seus clientes. Nesses próximos 3 meses, você já sabe que você vai recuar um pouquinho de fazer compras. Isso só com informação, você já tem uma estratégia que pode ser aliada. Questão de fornecedores. Se esses 3 meses aqui são de maiores vendas, você vai entender se as vendas são à vista ou são a prazo. Se elas são a prazo, sua receita vai entrar nos próximos meses. Então, você não pode colocar seu pagamento de fornecedor nesses 3. Você tem que colocar nos próximos, que é quando o dinheiro vai entrar na sua empresa. Então, veja quantas decisões você pode tomar tendo as informações gerenciais dessa empresa, entendeu? Interessante. E, cara, isso que ele falou é muito importante, porque, assim, é desmistificar que o contador é somente para meios fiscais. Justamente. Por exemplo, a questão de você saber o quanto você vende determina o valor da sua empresa, o valuation da sua empresa. Justamente. Então, tudo isso tem que ser considerado. Como é que... Porque eu sempre digo, ó... A maioria dos empresários, na verdade, falam, você constrói uma empresa com o intuito de vender. Ah, mas é o sonho da minha vida. Tudo bem, é o seu sonho. Mas você vai ter que construir ela da forma mais organizada possível para poder você vender no futuro. Se você não quiser vender, tranquilo. Mas vai estar tudo bem estruturado. Seu valuation, faturamento. Ah, em 2015, quanto você faturou? Você vai ter tudo isso documentado, tudo isso anotado. Então isso é importante. Até para dar credibilidade. Você chega numa instituição financeira, vai buscar um crédito, você não sabe quanto a sua empresa vende, quanto é a despesa, quanto é a margem da sua empresa. Cara, isso é papel você fazer. Eu tenho que chegar para você enquanto empreendedor e você tem que saber essa informação. Você pode perguntar para o seu contador todo final de mês. Ou eu, por exemplo, eu mando para os meus clientes. Você está pagando X de imposto e seu faturamento foi X. Você vai pegar aquilo ali e vai planilhar. Coloca numa planilha do Excel, coloca num caderninho. É porque às vezes você coloca como se isso aquilo fosse tão distante de você realizar. Não, eu tenho que ter um melhor programa financeiro instalado no meu computador. Não, cara, você tem que ter a informação. E a partir dali, se você não sabe, você conversa com um profissional contábil, você conversa com outros empreendedores, você consegue tomar decisões. Às vezes, sua empresa, você está ali, vende e não vê dinheiro no caixa da empresa. Porque às vezes você está tendo despesas que não são essenciais, que você pode cortar aquelas despesas, mas se você não sabe para onde o dinheiro está indo, como é que você vai fazer um controle disso? Então, assim, quem empreende, vou deixar um recado claro para vocês. Cuide da contabilidade, da conciliação financeira da sua empresa, é importante. Um exercício. Saiba o faturamento dos últimos 3 meses da sua empresa. Isso é indispensável, porque você vai ter poder de negociar. Você vai ter poder de dizer assim, não, minha empresa está dando certo, eu estou faturando, a coisa está acontecendo. E voltando ao ponto fiscal, por que é tão importante isso? Hoje, a Cefaz está fazendo algo que, assim, está deixando muita empresa indefesa e pagando impostos que muitas vezes não seriam devidos, mas por falta de controle, a empresa está pagando. Para vocês terem ideia, o que a Cefaz está pegando? Ela está pegando todos os recursos que entraram nas contas da empresa, em todas as contas, não é uma conta não, é todas as contas. Quando eu falo contas, sejam de bancos tradicionais, quanto das máquinas de cartão, das fintechs, ela soma tudo aquilo ali e compara com o que você colocou na sua declaração da apuração do imposto. Se tem uma diferença, ela cobra. Por exemplo, você colocou que faturou 80 mil, mas entrou 100 mil nas contas bancárias, ela vai cobrar esses 20 mil de diferença. Mas você percebe que, às vezes, em determinado mês, você fez um aporte de capital na sua empresa e que esse dinheiro não foi receita, mas como é que você vai provar isso para a Cefaz? Se você olhar para os últimos 3 meses, tu não tem nada conciliado da sua empresa, você não sabe para onde o dinheiro foi, você não sabe o que movimentou, ou então você pegou um recurso que não era da sua empresa, que não era, por exemplo, você prestou um serviço como pessoa física e recebeu na conta da empresa. Como é que você vai controlar e provar essas informações? Então, assim, o controle contábil hoje nas empresas ela é importante, tanto na questão gerencial, que é o que eu enfatizei bastante aqui, porque ajuda o empreendedor a tomar decisões, quanto no controle fiscal também, porque se você tiver com isso tudo escriturado,
com esse controle contábil feito, você simplesmente vai chegar para a Cefaz e dizer, não, irmão, isso aqui não foi receita. Tá tudo aqui. Não, eu sou sócio da minha empresa e minha empresa estava precisando de dinheiro e eu fiz um aporte. Ou então eu fui lá numa instituição financeira e ela me forneceu um capital de giro. Mas você tem que ter isso escriturado. Então, assim, é fundamental. Por mais que a gente saiba a complexidade tributária e o quanto de energia tem que se dispor para isso, mas o controle hoje financeiro, o controle contábil, é uma ferramenta gerencial mesmo dentro da empresa. O registro de dados ele tem uma importância absoluta no destino da empresa. Justamente, você vai registrar todos aqueles dados e vai transformar aquilo ali em informação. Você vai ter relatórios, você vai ter tomado decisões e assim, não é nada complexo, não é nada de outro mundo. Então, independente do porte da sua empresa, você pode fazer. Se você tem um MEI, todo mês você anotar ali, ó, num caderninho, ó, eu vendi X e gastei X. Poxa, isso aqui que eu gastei, será que é realmente necessário? Será que eu consigo continuar minha operação diminuindo esse custo? Ou está sobrando tal valor? Será que eu já não posso investir, por exemplo, em um equipamento que vai aumentar minha produção? Então, assim, como é que você vai saber disso se você não faz controle? Se você não sabe o mês que sobra ou o mês que não sobra? Você fica de mãos atadas, entendeu? Então, assim... Essa analogia aí serve até para a pessoa física mesmo. Não, com certeza. Aí a gente pode entrar também num campo que, assim, é um campo que é uma dor minha e eu ainda pretendo fazer um projeto sobre isso, sobre finanças pessoais. Porque hoje a gente vê, assim, a população brasileira, ela é muito endividada. Você vê, as notícias que você vê, por exemplo, do Triguinho, cara, é triste, velho. Isso me deixou uma tristeza. Assim, é uma coisa triste e você vê que muitas vezes disso é a falta de educação financeira, porque eu acho que se uma pessoa pegasse e somasse quanto ela gasta aquilo do mês, começa a se anotar, não pegasse um quadro em branco, uma folha de ofício para ficar mais fácil, porque se eu falar um quadro, aí o cara, não, eu tenho que comprar o quadro. Pega uma folha de ofício aí. Pega uma folha de ofício, uma caneta vermelha, que vai ficar bem claro. Todo mês tu nota quanto tu tá gastando com isso e faz uma soma ali em 6 meses. Eu acho que só visualmente o impacto que ia gerar já talvez conscientizasse a pessoa. O susto, né? O susto que ela poderia pegar esse dinheiro e, por exemplo, comprar um produto e revender. Eu ganho R$1.000 no Tigrinho. Tu gastou quanto, filho? Justamente, entendeu? Isso a gente tá falando do Tigrinho, mas é porque o Tigrinho ele tem um alcance absurdo por conta dos algoritmos da internet, né? Exatamente. Mas esse tipo de atitude, poxa, a gente vê lá de trás com jogos de azar, caça-níquel, né? É um problema realmente de educação. De educação financeira e que impacta na vida das pessoas e impacta de forma direta mesmo, cara. Dinheiro é uma ferramenta. O impacto social absurdo, né, cara? Então aí você vai firmar o compromisso que você vai fazer um quadro sobre pessoas físicas no seu Instagram e TikTok aí. Vou firmar um compromisso. Show de bola. Eu vou fazer. Não, é porque isso é um tema que eu gosto, assim, não é só a questão de falar sobre, porque de fato eu gosto, é um tema que sempre me interessou. Por exemplo, eu sempre estudei muito sobre isso. Talvez eu não fale tanto sobre isso porque no foco do escritório, meu trabalho é com micro e pequenas empresas. Então acaba que eu não foco tanto ali em falar. Mas é algo que de fato eu gosto. Se a pessoa me chamar para bater um papo sobre isso, a gente vai conversar bastante. Então, já está convidado para vir um episódio depois aí para a gente falar só de finanças pessoais. De como lidar com finanças pessoais. Sim, com certeza. É assim, cara. Você aprender a gerir seus recursos financeiros lhe dá possibilidades de você mudar de fato sua vida, de lhe auxiliar a tomar decisões. E sem querer entrar também na questão desse tema, que já vai ser para outro episódio pra gente não gastar, mas cara, o que eu vejo que prejudica muito a pessoa da nossa região, não só a região, do brasileiro em si, é parcelamento. Véi, isso causa uma bola de neve na vida da pessoa. Eu sou um cara assim, que eu sei que o parcelamento, em alguns casos, ele é necessário. Um exemplo claro. Você vai comprar uma coisa que é R$1.000. Eu geralmente só compro parcelado, que eu já tenho dinheiro para poder pagar à vista, que dá uma segurança maior. Você vai comprar uma coisa que é R$1.000, você tem dinheiro, mas não quer gastar à vista ali no momento. Parcelado aqui, tem juros? Não tem juros, até acontece 10 vezes. Pega esse dinheiro, aplica no lugar onde vai render, e aí você vai ganhar dinheiro durante esse período. Sim. Com a correção monetária e tudo mais, vai desvalorizar o dinheiro, então vai te dar lucro, querendo ou não. Agora o pessoal parcela coisas que não pode pagar. Vê o limite do cartão ali, R$5.000, e estoura o limite ganhando um salário mínimo por mês. As pessoas muitas vezes entendem o cartão como uma extensão da renda. Exato. Aí, meu amigo, é complexo. Porque assim, você vai gastar aquela extensão naquele mês e no próximo, para você
para você cobrir. Então, extensão assim, negativa. extensão negativa. O cartão de crédito, eu acho ele uma ferramenta incrível. Ele permite a você ter acesso às coisas que, de fato, seria muito difícil você ter sem o cartão, mas você tem que usar com sabedoria, cara. Você tem que usar com sabedoria porque aquilo ali não é uma extensão de renda, não é renda a mais, não entende? Aquilo ali é crédito, é dinheiro que está sendo emprestado para você. Então, se você gastou, você vai ter que pagar. Então, hoje o cartão tem sido assim, para quem sabe usar, uma ferramenta incrível, para quem não sabe, o terror. E os juros de cartão, meu amigo, são os juros absurdos. Aí tem pessoal que fala, não, eu vou gastar porque a dívida caduca, aí meu nome limpa. Pô, isso é a maior ilusão que tem, velho. Cara, é assim, eu vou entrar num âmbito um pouco delicado, mas digamos necessário, assim, necessário. Seu nome, para o cara que é pobre, que não é herdeiro, a coisa mais valiosa que ele tem é o nome. É ele chegar em tal lugar e os mais velhos diziam, pedir para comprar uma bala e a bala vir, né? Entendeu? Então, assim, o seu nome, cara, é o que se você tem um nome bacana, é o que lhe possibilita acessos, conhecimento com pessoas de valores que vão agregar na sua vida. Então, imagina você pegar e dizer assim, poxa, por conta de R$500 ou por R$1.000, eu vou perder o meu nome ali, a minha credibilidade de eu poder chegar num lugar, fazer uma compra, ou de eu chegar num lugar e me posicionar como uma pessoa que realmente cumpre com os compromissos que há. Então, é um campo delicado de entrar, mas eu acredito que seja um campo necessário. Você fazer essa autoanálise. Dizer assim, vale a pena? Claro que assim, a gente sabe que tem N situações. Né? Se for uma situação extrema, você está morrendo de fome. Aí, beleza, é uma questão de sobrevivência. Saúde. Isso, saúde. Questão de sobrevivência. Mas por coisas fúteis, na minha humilde opinião, não compensa. Perfeito. 100%. Concordo 100% com você, cara. Com certeza. A questão da saúde, tipo assim, como eu falei, eu prezo por comprar à vista em algumas situações, mas questão de saúde, meio de familiar, se for preciso, eu tiver 10 mil no limite de cartão, tem que gastar os 10 mil para um médico ali, gente, gasta, sem medo. Para pagar, eu me viro depois. Justamente. Agora é um acaso necessário. Justamente. Situações, de fato, situações extremas. E você cuidar do seu patrimônio, da sua renda, lhe permite que em situações extremas... Você faça isso com tranquilidade. Tem uma frase que eu há muito tempo ouvi, que ela diz assim, que todo imprevisto ele é previsto. Você só não sabe o que vai e quando. Mas você sabe, por exemplo, você tem um carro, o IPVA, ele é anual. Tu pode chegar e dizer, rapaz, eu tô aqui, eu não sabia que eu tinha que pagar o IPVA, se ele é anual. O carro fura o pneu. Você não sabe que todo veículo precisa de manutenção. Havia o risco, né? Então, havia o risco. Então, assim, tudo aquilo ali, você tem que ter uma reserva que, claro que você não tem como prever tudo, né? Mas você tem que ter uma reserva que lhe permita tomar algumas decisões, assim, de uma forma razoável e tranquila. Perfeito. Muito bem. Rapaz, que papo produtivo. Rapaz, é muita informação, meu cara. E tem o pior que eu sei que se ficar aqui, vai pra 5 horas da manhã e vai ter muito mais informação aqui. Aqui a gente tem que dividir os papos. Outros episódios a gente já vê com outros temas. Assim, e assim sucessivamente. Justamente, se a gente for debater sobre tudo, cara, dá pra abrir aí vários blocos, porque é muita coisa. Você pode entrar em várias nuances. E olha que, assim, acho que a gente não conversou sobre 2% da contabilidade. A gente focou na área tributária, que eu acho que ela é, de fato, muito importante, mas a contabilidade, ela abrange muita coisa. Tem setor público, tem departamento pessoal, tem essa parte previdenciária, que hoje tem pessoas especializadas mesmo em planejamentos, tem um setor, o setor tributário da área rural, que está crescendo demais. A gente vê, graças a Deus, hoje nosso município mesmo se tornando uma referência nesse setor. Então, assim, você tem vários segmentos da contabilidade que você pode discorrer sobre horas aí, que vai ser muito assunto, viu? É como você falou lá no início, né? A imensidão que é a contabilidade. A complexidade. Então, Rony Pires, já temos um pouquinho mais de 1 hora. E como a gente costuma finalizar, uma salva de palmas para Rony Pires.
E outra, se você ficou aqui até o final, você é um cara que quer aprender, quer empreender. Então, um recado pra você. Empreender é correr risco, como a gente sempre fala isso. Todo mundo que veio aqui, que empreende, falou sobre isso. Jacob falou, Valdir falou, todo mundo. Então, saiba que vai ser um desafio muito grande, como a gente falou. Mas não é algo complexo. Tem pessoas que podem te auxiliar, bem como um contador, e pessoas que podem também em outros quesitos da sua empresa. Não somente a área financeira. Então, sinta-se motivado, tá? Não entenda esse programa, esse episódio. É complexo demais pra mim, vou ficar aqui como CLT, ou então não vou estourar o teto do MEI. Não, estoura o teto do MEI, rapaz. Migra pra ME aí, evolui, e é isso aí. Tudo com muita responsabilidade. Exatamente. Né? Rony Pires, se você quiser mandar um recado, falar algum conselho, pode ficar à vontade. A câmera é sua, tá? Vamos lá. Nesse podcast aqui eu vi uma frase assim que resumiu muito bem o que é empreender. Que empreender é resolver problemas. Então você não só empreende quando você abre uma empresa. Você pode, sendo CLT, você pode empreender resolvendo problemas dentro da empresa que você trabalha. Isso vai lhe dar condições de subir de nível dentro da sua empresa. Você pode empreender na sua vida pessoal, cuidando bem das suas finanças pessoais. E você pode empreender com um método que a gente conversou hoje aqui, que é através de um CNPJ, através de uma empresa buscando um crescimento, uma evolução. Tudo que a gente conversou aqui, não entendam como barreiras, e sim como um aprendizado, como aquilo que você deve saber para você empreender de maneira segura e trazendo a possibilidade de fato você crescer a sua empresa. Então tudo isso aqui é conhecimento e que você deve absorver para que possa tomar boas decisões. E Som e Luan, muito obrigado. Vocês sabem que eu sou fã desse projeto de vocês, eu acredito muito. E obrigado pela oportunidade de a gente bater esse papo, conversar sobre um tema que não é tão comum assim, conversar e dar a oportunidade das pessoas entenderem e conhecerem um pouco mais. E quem tiver dúvidas, minhas redes sociais, a gente está lá sempre tentando compartilhar um conhecimento. Beleza? Fechou, Rony Pires. A gente te agradece, cara, de verdade. Mas é nosso, cara. Muito obrigado por comparecer. Tamo junto. Tamo junto, chefe. Valeu. Bora. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ficar aqui até o final. Luan, finaliza aí pra nós. Chega, tô cansado. Curta, comenta, compartilhe, sigam as redes sociais. Vamos deixar as redes sociais de Rony Pires aqui abaixo. Até a próxima. Tchau. Valeu.